As eleições para presidente da Câmara e do Senado são só no ano que vem, mas já estão movimentando Brasília. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir se pode haver reeleição dentro de uma mesma legislatura. E essa decisão começa a ser tomada nesta sexta-feira pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Caberá ao STF determinar se o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre podem renovar seus mandatos no comando da Câmara e do Senado. A Constituição veda a reeleição, mas caberá à Corte decidir se esse dispositivo é válido ou não. O caso foi distribuído ao ministro Gilmar Mendes, que decidiu, portanto, levar esta discussão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Na madrugada de sexta-feira, Gilmar Mendes divulgou o seu voto, que autoriza a reeleição de Maia e Alcolumbre. Em sua decisão, o ministro determina que só poderá haver a reeleição para o comando das duas casas apenas uma vez, mas que a regra passe a ser aplicada a partir da próxima legislatura. Ainda faltam votar os demais ministros da Corte. O voto de Gilmar foi apresentado no plenário virtual e o julgamento vai até sexta-feira da semana que vem. Mas em qualquer cenário, a análise dessa ação antecipa a especulação sobre quem comandará o Legislativo pelos próximos 2 anos. Na Câmara, o governo aposta suas fichas no líder do Centrão. Arthur Lira tem um papel importante no Congresso como um articulador político informal ali a favor do governo. Quais são os cenários possíveis após a decisão do STF? Há argumentos que justifiquem a reeleição na Câmara e no Senado, mesmo que ela seja vedada pela Constituição? Por que há tanta cobiça pelo controle do Congresso? E qual é o risco que o governo corre ao aderir a uma candidatura? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com a repórter Natália Portinari, da sucursal de Brasília, e com o editor executivo Paulo Celso Pereira. Fique com a gente. Natália Portinari, por que essa sexta-feira é tão importante para decidir como vai se dar a disputa pelas presidências de Câmara e Senado? Isso, a partir dessa sexta-feira, o Supremo vai julgar a possibilidade de recondução, de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, hoje a gente tem Davi Alcolumbre no Senado e Rodrigo Maia na Câmara, e o que o Supremo vai decidir é se no ano que vem eles vão poder disputar a reeleição para continuar nesses mesmos cargos. E por que existe essa dúvida, Natália? O que a Constituição diz e como é que isso tem sido feito até hoje? Então, acho que é importante voltar um pouquinho na Constituição para a gente entender de onde que surge essa dificuldade de interpretar o que a Constituição diz sobre reeleição das mesas diretoras, da Câmara e do Senado. A Constituição ela diz o seguinte, que cada uma das casas, a Câmara e o Senado, se reúne a partir do dia 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e a eleição das respectivas mesas para um mandato de 2 anos. E aí segue dizendo o seguinte, é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, o que é a legislatura? A legislatura é o mandato. Então, quando o senador é eleito, tem o começo da legislatura dele, quando o deputado é eleito, também tem o começo da legislatura dele. Então, as duas casas se reúnem no dia 1º de fevereiro, depois da eleição geral, como aconteceu em 1º de fevereiro de 2019. Proclamo eleito presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2019-2021, o ilustre deputado Rodrigo Maia, a quem tenho a honra de convidar para assumir a presidência. E elegem daí um presidente da Câmara e um presidente do Senado que pode ficar por 2 anos, e aí que vem a dúvida, porque a Constituição diz, é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, vamos lá, como é que é interpretado esse trecho, Antes da PEC da reeleição do FHC, em 1997, entendia-se que não tinha reeleição nem para os presidentes da Câmara, do Senado, nem do Executivo. Isso não era uma questão. Os presidentes ali daquele período, logo depois da redemocratização, não eram reeleitos. Só que quando foi aprovada a PEC da reeleição e foi excluído
o legislativo, né? Foi aprovada uma PEC da reeleição apenas para o poder executivo, para o presidente poder se reeleger. 2 anos depois, em 1999, a gente tinha um presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, o ACM, e um presidente da Câmara, Michel Temer, que queriam se reeleger. E, a partir daí, houve uma estratégia ali interna das casas para que eles pudessem se reeleger. Foi aprovado um parecer na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, permitindo essa reeleição do ACM. Aí, quando o ACM já estava sentado na cadeira, o STF também julgou essa questão e liberou a reeleição, desde que seja em legislaturas diferentes. Então, o ACM e o Temer, eles estavam ali nos 2 anos finais da legislatura, né, dos mandatos, do mandato de deputado, né, naquele caso. E aí eles se reelegeram numa eleição seguinte. É diferente do que o Davi e o Maia querem fazer agora. O Maia não está muito claro se ele de fato vai se lançar candidato ou não, mas o Davi certamente ele quer se reeleger dentro de uma mesma legislatura. E então existe essa possibilidade, é isso que o Supremo vai analisar. Então o PTB moveu essa ação no STF, pedindo que os regimentos internos da Câmara e do Senado sejam interpretados conforme a Constituição. Ou seja, que os trechos dos regimentos que falam de eleição sejam interpretados de uma forma a não permitir nenhuma recondução. E o PTB acha que, na verdade, lá em 99, quando o Supremo liberou a ACM, também estava errado. E o PTB diz, a regra é muito simples, se você for ler o que está escrito na Constituição, se foi eleito, não poderá ser reeleito na eleição imediatamente subsequente. Isso quer dizer o quê? Que eleição imediatamente subsequente, na interpretação do PTB, eleição imediatamente subsequente da Câmara e do Senado. Não eleição geral imediatamente subsequente, que é dali a 4 anos, mas eleição imediatamente subsequente da Câmara e do Senado, que é dali a 2 anos. Então, como a Constituição não diz qual é essa eleição que é imediatamente subsequente, isso gera muita dúvida. Agora, de qualquer maneira, como o Supremo já liberou em 99, existe uma expectativa de que poderia liberar novamente, aí, segundo alguns argumentos que vêm circulando aí no Congresso. Quais são os cenários que se apresentam dependendo da decisão do Supremo? Bom, o Supremo ele pode decidir em algumas linhas, né? Uma das expectativas é que ele decida que é uma questão interna corporis, e que não deve tocar no que dizem atualmente os regimentos da Câmara e do Senado, né, que são interpretados dessa maneira que eu disse, né? Então, a partir daí, os senadores e deputados discutiriam o que é que o regimento interno diz. O regimento interno nosso, atualmente, como ele está, ele proíbe essa recondução no meio de uma legislatura ou não, né? No Senado, como o Davi Alcolumbre tem uma maioria expressiva e tem muita facilidade de se reeleger nesse momento, é possível que não fosse sequer necessário alterar o regimento. Alguns senadores, né, aliados do Davi, dizem. Outras pessoas dizem que na Câmara tem muita dificuldade e que com certeza essa questão pode ser, não só os adversários do Maia podem travar essa reeleição ali no plenário, como isso pode ser judicializado e rediscutido no judiciário depois. Porque existe um outro grupo muito forte, do Arthur Lira, que assim como o Maia é um candidato de centro, né, do centrão, e está disposto, e tem um grupo grande ali disposto a enfrentar essa possibilidade de recondução do Maia. Então, na Câmara, talvez exista mais dificuldade. É preciso também, para alterar o regimento, né, e possibilitar essa recondução, seria preciso aprovar um requerimento de urgência, que envolve uma maioria de 257 deputados presentes, não só uma maioria dos presentes, mas da maioria da casa inteira, né? Então, isso também dificulta, precisaria de muita gente ali favorável à reeleição do Maia, e é complicado para ele, vai ser complicado para ele conseguir esses votos. Ainda que, né, vou frisar de novo, não esteja claro se o Maia de fato vai disputar ou não a reeleição. Ele vem dizendo a aliados que não, que ele está disposto a abrir mão, que ele vai escolher alguém para ser um candidato a sucessor dele, enfim, ele está ali ainda traçando com os aliados qual vai ser a melhor estratégia, e não está decidido que ele é candidato, ao contrário do Davi, que está com certeza
candidato à reeleição no ano que vem. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2019-2020, o senador Davi Alcolumbre. No cenário do Supremo barrar, existem alguns planos B no Senado. Existe uma possibilidade forte de sair uma candidatura do MDB, por exemplo. Tem alguns nomes ali que se colocam, o Eduardo Braga, que é líder do MDB do Amazonas, tem o Eduardo Gomes, que é líder do governo no Congresso, tem alguns nomes fortes ali para disputar que poderiam encampar essa candidatura. Agora, na Câmara, como a coisa ainda está mais indefinida, uma possível decisão do Supremo barrando a reeleição obrigaria o Maia a escolher, de fato, um sucessor, que é o que ele vem dizendo que ele vai fazer independentemente da decisão. Então, hoje a gente tem ali, nesse momento, né, que a gente está conversando, são 5 pessoas que estão circulando ao redor do Maia, todas querem ser o candidato do Maia e ainda está indefinido. O Maia teve uma reunião com eles na semana passada em que a conversa foi, olha, vamos conversar entre a gente vai conseguir tirar um consenso aqui de quem é o melhor candidato dos 5. Enfim, conversando com algum desses 5, eu vi que tem um pouco de incredulidade sobre a possibilidade de um deles só ser escolhido e os outros voluntariamente ficarem de fora, né? Muita gente acha que o Maia que vai ter que bater o martelo e dizer, não, eu quero você, eu quero um ou outro, porque senão nunca ninguém vai entrar num consenso. Mas a gente tem aí esses 5 nomes. Quem são esses 5 nomes, Natália? Vamos lá, a gente tem Baleia Rossi, que é o presidente do MDB nacional hoje, deputado do MDB de São Paulo. Temos Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos Nacional e hoje vice-presidente da Câmara. Temos Aguinaldo Ribeiro, que é do PP, da Paraíba. Ele tem um problema, a viabilidade da candidatura dele pelo fato dele ser do PP, né? E o maior oponente hoje do Maia ser o Arthur Lira, que também é do PP. Então isso complicaria. A gente tem Elmar Nascimento, que é do DEM da Bahia, do mesmo partido, né, do Rodrigo Maia. O Elmar ele é tido como alguém com um pouco menos de capital político, mas, enfim, ele tem um bom traquejo ali, um bom diálogo dentro da esquerda, tem algumas coisas que ajudariam ele. E, por último, tem Luciano Bivar, presidente do PSL Nacional e deputado do PSL de Pernambuco. Então, esses 5 que estão hoje ao redor do Maia. Tinha também Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que acabou de desistir de ser um dos candidatos do Maia, embora ainda diga que talvez possa ser candidato. Então a gente ficou com 5 nesse momento negociando. E, Natália, como é que está a correlação de forças dentro da Câmara? Porque o grupo do Arthur Lira tem o apoio dos partidos do Centrão e também de deputados governistas, né? A gente pode dizer que os partidos de esquerda vão ser o fiel da balança aí nessa disputa? Exatamente. O centro está dividido mais ou menos pela metade já, bem definido entre quem vai ficar com Maia e quem vai ficar com Lira. E a gente tem aí os partidos de esquerda sendo disputados. Nessa semana, o PT e o PSB sinalizaram que são contra a reeleição das mesas diretoras, né? As bancadas da Câmara sinalizaram isso. Bom, mas o que isso quer dizer? Significa que eles são contra o Maia? Significa que eles são contra um eventual candidato do Maia? Não. De maneira alguma, significa que eles estão se posicionando para pressionar também o Maia a escolher uma outra pessoa que não seja ele mesmo, porque no fim das contas, como o Maia tem muita força hoje, se ele acaba sendo candidato, ele engole as demandas dos partidos. Então é interessante agora para esses partidos de esquerda impor um pouco de dificuldade, né? Colocar um pouco de obstáculo no caminho do Maia, para ver se conseguem tirar alguma coisa ali para frente. Então a gente tem PTB, PSB, Rede, PSOL, que são partidos de esquerda, mas que estão se colocando contra uma eventual candidatura do Maia, e a gente tem Arthur Lira também procurando esses partidos, especialmente PSB e PDT, né? Ao todo PSB e PDT são mais de 80 votos. Não é brincadeira, é uma coisa que pode ser muito importante. Então, Arthur Lira também está procurando esses partidos em busca de apoio. Então, a esquerda hoje, com certeza, é a noiva mais cobiçada aí do Congresso. O próprio Palácio do Planalto e o presidente Jair Bolsonaro são interessadíssimos na disputa na Câmara e no Senado. Qual é a posição do governo?
O governo optou, já faz uns meses, né, por ir incondicionalmente com a candidatura do Arthur Lira. O governo entende, né, lá de dentro do Palácio do Planalto, tem uma percepção de que o Arthur Lira seria o melhor presidente da Câmara possível, porque ele seria a garantia de que não seria aberto um processo de impeachment, no caso de alguma fragilidade política do Executivo. E outra questão ali é que o Arthur Lira vem trazendo uma base, né, para o governo Bolsonaro. Então ele tem sido uma espécie de líder informal do governo no Congresso, na Câmara especificamente. Hoje o jornal O Estado de São Paulo publicou reportagem sobre a investigação contra ele e revelou: Arthur Lira, nome do Planalto à presidência da Câmara, liderou rachadinha em Alagoas. Neste momento, o caso segue em andamento no TJ do Estado, em sigilo. Então, o governo apostou todas as fichas no Lira, está disposto agora a jogar pesado para defender essa candidatura, e a gente vai observar aí os próximos passos do governo Bolsonaro e como que o governo vai articular, porque com certeza vai ser uma parte importante, vai usar suas moedas de negociação para conseguir apoio para o Lira, então pode influenciar sim a correlação de forças a ele ganhar mais alguns votos. Natália Portinari, obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Natália. Um abraço. Obrigada. Paulo Celso Pereira, se a PEC da reeleição é lá de 1997, por que só agora o Supremo está se debruçando sobre esse assunto de reeleição na Câmara e no Senado? Carol, primeiro porque ele foi provocado, né? Verdade seja dita, o Supremo só está se debruçando sobre isso porque ele foi provocado a fazê-lo, né? E a gente está se aproximando agora do momento da eleição, que é na primeira sessão de fevereiro. Dia 1º de fevereiro, quando vira a legislatura, você tem que eleger a nova mesa do Congresso. E aí o artigo 57 da Constituição é claro, lá quando define o funcionamento do Congresso, explica que no dia 1º de fevereiro, quando o Congresso se reúne para a posse dos membros e eleição das mesas, para um mandato de 2 anos, e aí, lendo aqui literalmente o que diz a Constituição, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O que parece ser cristalino, por um lado, né? O texto parece ser muito claro de que esse vedado significa que proíbe. E assim foi entendido durante muito tempo. Então essa história é retomada agora quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, percebe que teria apoio para ficar 2 anos a mais. E aí ele tem que mudar o entendimento em vigor que o impede de fazê-lo. Só que qual é o problema? É que ele quer ficar 2 anos a mais e o presidente da Câmara já está no seu 3º mandato. Ele teve um primeiro mandato tampão ali, quando o presidente Eduardo Cunha sai da presidência, é preso, enfim, ele se candidata ali a um mandato tampão. O resultado está sendo anunciado neste momento pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A cassação de Eduardo Cunha foi aprovada por 450 votos. Conseguiu se reeleger, no entendimento de que aquele era primeiro um mandato tampão. Veio então, ele renovou o seu mandato de deputado federal em 2018, então em 2019 tinha passado essa regra que a gente já falou aqui. Então ele de fato poderia ir para um segundo mandato, entendendo que aquele mandato tampão não contou. Só que agora o que está em discussão é se for derrubada essa regra que vier da reeleição, o presidente da Câmara, os aliados dele que trabalham isso como um fato consumado, será candidato à reeleição. E aí, portanto, irá para o seu 4º mandato ou 3º mandato completo subsequente. Agora, Paulo Celso, a gente ainda nem tem uma decisão do Supremo, mas já há argumentos que estão colocados nos bastidores que os ministros do Supremo podem utilizar, inclusive considerando inválido o dispositivo constitucional que veda essa reeleição neste momento dos presidentes da Câmara e do Senado. Isso não pode abrir um precedente para, por exemplo, o próprio presidente da República pedir uma reeleição indefinida? Maltic, eu acho que a experiência mostra que qualquer casuísmo, qualquer decisão tomada para beneficiar individualmente uma ou outra pessoa, ela
atrapalha mais do que ajuda o país e a política. Me parece que hoje, politicamente, qual é a discussão que envolve, sobretudo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? O presidente Rodrigo Maia é, inegavelmente, um dos principais responsáveis, talvez até o maior responsável, por conter arroubos autoritários do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. O presidente Rodrigo Maia evita que pautas de perseguição a grupos específicos avancem. Ele não deixou tramitar a agenda mais retrógrada do governo. Então, é claro que existe um pedaço da sociedade, a esquerda, o centro mais moderado, que vê nele uma boia de salvação, uma guarida em relação aos arroubos do governo. De fato, o ministro da Educação atrapalha o Brasil, atrapalha o futuro das nossas crianças, está comprometendo o futuro de muitas gerações, que cada ano que se perde, com a ineficiência, com o discurso ideológico de péssima qualidade. Só que a Câmara tem 513 deputados, e o governo, como a gente sabe, base fiel, ele não tem nem 50. E ainda assim, hoje, quando se parte dessa discussão, é uma discussão no sentido de que o Rodrigo Maia seria o único parlamentar que conseguiria conter esses arroubos. Só que hoje é o presidente Rodrigo Maia, amanhã não será ele. A vida anda, as pessoas caem, perdem poder, enfim, o tempo passa. E a questão é quem ficará um dia. Eu cobri aqui a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde o deputado Jorge Pisciani era um imperador. Você não tinha eleição, você sabia que no próximo mandato o Jorge Pisciani seria novamente presidente da Assembleia Legislativa. Isso a gente vê acontecer em várias Assembleias Legislativas. Por quê? Porque quem preside o Poder Legislativo tem muito poder. Ele tem poder de fazer o mandato de um parlamentar acontecer ou não acontecer. Se ele chega para um parlamentar ligado à educação e passa para esse parlamentar a relatoria, a responsabilidade pelos grandes projetos de educação, esse parlamentar tem uma enorme atuação na sua área. Ao mesmo tempo, se ele tira esse parlamentar de todas as esferas relevantes de discussão da pauta dele, esse parlamentar tem um mandato acanhado. Isso para citar um exemplo. Então, assim, o presidente da Câmara, ele tem o poder, na prática, de fazer uma CPI andar ou não contra determinado grupo. É muito poder. Por isso que é muito difícil alguém no cargo perder o mandato, porque ele acaba tendo uma quantidade de instrumentos para fazer com que os parlamentares se sintam satisfeitos com a gestão dele, que é única, é completamente desproporcional. Agora, Paulo Celso, mesmo sem saber qual vai ser a decisão do Supremo, parece que tem um cenário político que se avizinha ou o Rodrigo Maia sendo um candidato contra o Arthur Lira, ou o Arthur Lira sendo um candidato contra alguém indicado pelo grupo e pelo próprio Rodrigo Maia. Qual é o risco que o governo corre que essa disputa pela presidência da Câmara para fevereiro não complique ainda mais a relação do Executivo com o Congresso? A decisão do governo de entrar nessa disputa, ela é muito perigosa por várias razões. A presidente Dilma, quando entrou na disputa contra o Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, ela entrou de uma forma inocente e que acabou sendo muito desastrada, e teve ali um inimigo dela dentro do Congresso, que é um dos motivos, dos muitos motivos, na verdade, que levam ao impeachment. Mas é um deles, inegavelmente, a animosidade que o presidente da Câmara tinha em relação ao governo. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acaba de anunciar que acolheu um pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O presidente Bolsonaro conseguiu, na primeira eleição, ficar afastado disso. Ele pode não gostar da gestão que o presidente Rodrigo Maia fez, mas ela não foi uma gestão de ataques ao governo. Talvez não tenha sido uma gestão de abertura total às pautas do governo, certamente não foi. Mas foi uma gestão equilibrada, que o governo conseguiu andar a reforma da Previdência, o governo conseguiu fazer andar boa parte dos projetos que teve. Agora, se ele mergulhar nessa disputa, ele vai para um tudo ou nada. Para o Arthur Lira não é simples
ser o candidato do Planalto, porque no momento que ele virar o candidato do Planalto, a esquerda vai estar longe dele, a esquerda tem 1/3 do Congresso, aproximadamente, 1/3, 1/4, então é muito voto, é importante ter votos na esquerda, e ao mesmo tempo, se o grupo do Rodrigo Maia, né, digamos que o Rodrigo Maia não seja candidato, que o Supremo vete a nova reeleição dele, se o grupo do Rodrigo Maia tiver um candidato, vem uma nova questão que esse candidato vai ser o único desse grupo, porque o presidente Rodrigo Maia demorou muito para articular, muita gente acha que propositalmente, deixando vários possíveis candidatos de seu grupo. Claro, ninguém fica forte o suficiente para sobrepô-lo caso ele queira ser candidato. Então, muita gente acha que ele deixou esse barco correr com vários candidatos de seu grupo e agora talvez o Supremo barre isso, diga que ele não pode se candidatar. A primeira questão ele conseguirá ter um único candidato do seu campo político? Se ele conseguir ter esse único candidato, esse candidato é muito forte, seja quem for, porque ele pode buscar essa aliança novamente com a esquerda e com o centro e se viabilizar, né? Apesar do deputado Arthur Lira estar trabalhando há mais tempo. Agora, esse nome, ainda assim o governo vai ter que entender que se esse nome crescer, ele pode ser apenas indiferente ao governo, como em certa medida o presidente Rodrigo Maia foi, caso o governo não entre na disputa, ou ele pode acabar saindo da disputa, como eles dizem no Congresso, machucado com o governo. E você ter um presidente da Câmara, se esse parlamentar acabar sendo eleito, machucado com o governo, é muito ruim, especialmente num ano em que o governo vai ter que adotar agendas de reformas, de ajustes, um ano difícil como promete ser 2021. Paulo Celso Pereira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço. Valeu, PC. Até mais. Obrigado a você, Motique. Obrigado, Carol. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.